Gente, hoje nós vamos falar da terceira pessoa do plural. Vamos completar esse quadro aqui finalmente. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já repararam que em português, na maioria das vezes, a gente omite o artigo indefinido no singular? Isso é muito comum em português. Só em alguns casos que nós utilizamos esse artigo indefinido. Vou falar disso também nesse vídeo, tá bom? Meu nome é Bruno Calmeto, eu morei por mais de 11 anos nos Estados Unidos e estou aqui para ajudar você a se tornar fluente em inglês. Já vou começando a falar a respeito desse artigo indefinido, porque muita gente me pergunta, já que a conjugação do singular, da segunda pessoa do singular é you are, e do plural também é you are, uma das coisas que vai mostrar essa diferença pra gente, se é singular ou plural, é o artigo indefinido, porque na estrutura do singular ele está presente, ó. Lembra? You're a doctor ou you are a doctor. Você é um médico. O plural, ó, you are doctors. Vocês são médicos. Eu sei que tem essa diferença aqui do doctor no singular e o doctors do plural, mas antes disso já dá para saber se essa frase é singular ou plural com a presença ou ausência desse artigo indefinido. Só que em português, na maioria das vezes, a gente não utiliza. Se você quiser falar que você é médico, você fala o quê? Eu sou médico. Eu sou professor, às vezes até sou professor, sou médico, né? Mas olha só que interessante, a gente quase não utiliza para falar de profissão em português. Em inglês é obrigatório. You are a doctor, I'm a teacher, he's a lawyer, é obrigatório. Em português a gente omite. A gente utiliza muito o artigo indefinido em português para falar de objetos. Olha que interessante. Isso é um quadro, ó, isso é um quadro. Isso é um marcador. Né? Isso é um apagador. Ó, repare quando a gente está falando de objeto, a gente coloca o artigo indefinido que é um ou uma. Isso é um apagador, isso é um quadro, isso é um marcador, isso é um livro, isso é um caderno, isso é um computador, é um carro. Mas para profissões, geralmente a gente omite. A gente fala, eu sou professor, você é médico, ele é engenheiro, ela é atleta. Já repararam? Acaba que a gente omite isso em português, tá? Em inglês, é obrigatória a presença do artigo indefinido no singular, independente se for profissão ou objeto, tá? Ou então eu tenho um substituto para esse artigo indefinido no singular, mas eu não posso deixar em branco, simplesmente omiti-lo igual a gente faz em português, tá bom? Terceira pessoa do plural. Nós vimos como que a gente chega na primeira pessoa do plural, né? No nós. Eu sou uma primeira pessoa do singular a qualquer outra pessoa. Lembra? Eu e você, nós, eu e ele, nós, eu e ela, nós, o meu ponto de vista. Como que a gente chega na segunda pessoa do plural, o vocês? Eu sou uma segunda pessoa do singular a uma outra segunda pessoa do singular ou a terceira do singular. Eu não posso ter a presença da primeira pessoa do singular, senão vira nós. Então, você e ele, vocês, você e ela, vocês, você e você, vocês. E agora, terceira pessoa do plural, finalmente. Eu vou fazer o quê? Eu vou somar a terceira pessoa do singular a uma outra terceira pessoa do singular. A mesma coisa acontece em português. Por exemplo, ele, ó, ele e ele, eles, correto? Ele e ela, eles. Ela e ele, eles. Ela e ela, elas. Porque a gente vai ter essa divisão de masculino e feminino, né? Em inglês vai ser só uma forma. E eu posso somar também dois objetos, tá? Também vai chegar na terceira pessoa do plural. Em português a gente geralmente não fala isso e isso, issos, né? A gente não faz isso, mas em inglês eles fazem, tá bom? Então, terceira pessoa do singular somada à própria terceira pessoa do singular a uma outra terceira pessoa do singular vai resultar na terceira pessoa do plural. Geralmente você vai somar pessoas ou você vai somar objetos, tá bom? E como que fica a terceira pessoa do plural? They. E a conjugação também é are. Então, ó, they are, they are. Reparem que é um TH isso aqui, hein? É um TH voiced, que o som parece o som do D, mas é um TH. E o posicionamento de língua de TH é a língua lá no dente, ó. Lá no dente. Não posso botar a língua no céu da boca. Tem uma lição aí que eu falo só da pronúncia do TH. Eu vou deixar nos cards para vocês aqui. Quem tiver dúvida é só assistir essa aula da pronúncia do TH. E como que eu vou pronunciar isso aqui? Língua no dente e eu vou tentar fazer o som do Z, porque o Z vibra, o Z é voiced. Então, ó, they, tá? Eu tento produzir Z com a língua aqui no dente só nessa parte do TH, ó. They, tá bom? Então, they are,
eles são, ou eles estão, ou elas, tanto faz. Em inglês não vai ter essa distinção de gênero, não. They pode ser eles, elas, tanto faz. Ou as coisas, os objetos. They are. Então, como é que eu boto na minha estrutura? Aqui estava, you are doctors. Vocês são médicos. Agora vai ser eles. Então, they are doctors. Como é plural, não tem artigo indefinido. They are doctors, tá bom? Ah, mas já sei, Calmeto, que você vai querer usar contração. Com certeza eu vou usar contração, porque eu quero encurtar essa fala, eu quero falar isso mais rápido. E qual é a contração de they are? Contração de they are vai ser there. Olha a pronúncia. There. Então eu estou contraindo agora. Ó. Se eu falo they are doctors, agora eu quero acelerar. They're doctors. Ó, afirmativo aqui, ó. They're doctors. They're doctors. Eles são médicos. Ou elas, não sei. Ou tá misturado. Não sei, não dá para saber. E aí eu vou utilizar isso aqui com as profissões. Eu coloquei algumas aqui no quadro, mas interessante, como eu já falei, volta na aula 9 lá, porque lá são 30 profissões, né? Eu vou fazer mais uma aula acrescentando mais, mas vou aplicar com profissões, ó. Então, ó, they're doctors, lawyers, que são advogados, they're lawyers, judge, juízes, they're judges, operadores, they're operators, T com som de R porque está entre vogais, tá bom? Já falei para vocês, aula 2 é a pronúncia de T e D, quem tiver dúvida, vou deixar nos cards aí, é só assistir. Então, ó, they're operators, receptionists, que são recepcionistas, they're receptionists, players, que são jogadores ou tocadores de algum instrumento, they're players. E por último aqui nós temos nurses, que são enfermeiros ou enfermeiras, they're nurses. Tá aí. Terceira pessoa do plural, simples assim, bem fácil. Só que utilizei a contração, fizemos a forma afirmativa, só que vamos fazer agora a forma interrogativa. Então, se no afirmativo é they're doctors, se eu começo no verbo to be, no sujeito, desculpe, e depois eu tenho o verbo to be, agora eu vou ter que fazer a inversão, lembra? Mais uma vez, toda vez que eu tenho o verbo to be conjugado no presente ou passado na frase, ele faz o papel de auxiliar. Então, no afirmativo eu tenho o sujeito e depois o verbo to be, no interrogativo eu inverto, tá? Eu vou fazer essa inversão, isso aí. Agora eu vou começar com o verbo to be e depois o sujeito. Então aqui, ó, there. Só que eu sei que esse there é a contração de they are. Correto? E o que eu tenho que fazer para inverter? Eu vou ter que acabar com essa contração. Então, esse there, na verdade, vai virar are they. E agora, vocês precisam tomar muito cuidado. Por quê? Você não pode falar are there. Porque are there significa outra coisa em inglês. Então, quando você vai fazer a inversão para o interrogativo, acabou a contração. Então, ó, are they, are they. E aí eu coloco o complemento. Doctors. E no caso aqui, question mark, que é o ponto de interrogação. Então, ó, are they doctors? Eles são médicos? E olha a entonação, como é que muda? O afirmativo, they're doctors. Interrogativo, aquele sentimento de curiosidade. Are they doctors? Are they doctors? E vou aplicar com as outras profissões. Lawyers. Are they lawyers? Judges. Are they judges? Operators. Are they operators? Receptionists. Are they receptionists? Players, are they players? E por último, nurses, are they nurses? Moleza, né? E aí o que nós vamos fazer agora? A forma negativa. E como que eu chego na forma negativa? Sujeito, verbo to be, e aí eu vou negar no verbo to be, porque é ele que está fazendo o papel de auxiliar. Então, olha aqui, ó. They are not. Lembrando que esse T é preso, not. Trava a língua no céu da boca, ó. They are not. Não desgruda, porque se desgrudar vai fazer they are not, né? They are not. Não, they are not. Então, ó, they are not, eu posso usar a contração, não posso? Com they are, vai virar they're not. They're not, significa a mesma coisa. Eles não são, ou eles não estão. No caso, a profissão aqui, eles não são. E eu posso usar a contração aqui também, ó, do are com not. Eu só não posso contrair os três juntos. Ou eu contraio os dois primeiros, ou eu contraio os dois últimos. Vou contrair os dois últimos agora. Vai virar they aren't.
É como se eu escrevesse o are not junto e cortasse o O, né? They aren't. E segura o T novamente, ó. They aren't, tá bom? Então, they aren't e boto o complemento. Doctors. Eu prefiro trabalhar, eu sempre peço para os meus alunos trabalhar com aren't, porque ele deixa de enfatizar o not, né? Esse not é muito enfático. Quando alguém falar com você not, já sabe que é negativo. Então é melhor acostumar com aren't, porque quando alguém usar o not, fica muito claro que é a forma negativa, tá bom? Então, ó, they aren't doctors. E o que eu vou fazer agora, novamente? Vou aplicar com as outras profissões. Lawyers, they aren't lawyers. Judges, they aren't judges. Operators, they aren't operators. Receptionists, they aren't receptionists. Players, they aren't players. E por último, nurses, they aren't nurses. Tranquilo? Essa é a terceira pessoa do plural, eles, que significa, no caso aqui, they are ou there, eles são ou eles estão. Então agora nós temos aqui o nosso verbo to be no presente completo. O singular e o plural. Então, ó, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Tá bom? Novamente falo para vocês, aula 9, são 30 profissões. Vá lá, pega aquelas profissões e faça essa aplicação do afirmativo, interrogativo e negativo em cima daquelas profissões. Isso vai ajudar muito no seu ritmo de fala, vai ajudar a memorizar também o vocabulário, tá? Dúvidas, perguntas que vocês tiverem ou sugestões, é só colocar aí na área dos comentários que eu vou responder a todos. Se você curtiu, se você gostou, deixa aquele like e inscreva-se, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Bons estudos para vocês, um abração do Calmeto e até o próximo vídeo. Fui!